30 de novembro de 2025, domingo. Vamos começar o estudo, continuando, o capítulo 5 da Epístola de Gálatas. Com oração, Senhor Deus, que nos criaste, nos redimiste em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, dando o seu sangue por nossas culpas e pecados originados, desde Adão e Eva. Te pedimos que nos conserve na Tua Palavra, crescendo em conhecimento e graça da nossa santificação no Teu Santo Espírito para a salvação infinda, nossa Mãe, Jerusalém Celeste, com todos os Teus santos anjos e os Teus santos, na Tua vinda gloriosa para julgar todas as nações e reinar 1000 anos e depois o juízo final eternamente conosco, a Tua noiva no céu e na terra. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Capítulo 5 de Gálatas. Eu sou Sala Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força e Fé também, no WhatsApp. Fazemos então um anúncio ainda, para quem quer fazer o curso de Teologia Bíblica, entender mais de interpretação bíblica, teologia bíblica, 170 arquivos, 90 arquivos, 170 arquivos, 92 aulas em áudio que você pode ouvir enquanto faz o seu lanche, enquanto está fazendo uma outra atividade que possa conciliar, e você vai crescer no conhecimento da Palavra de Deus, da interpretação bíblica e no conhecimento da Igreja de Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. É muito forte esse versículo, porque Paulo nos diz que nós éramos escravos, E, de fato, quantas famílias estão aí adorando guias da natureza, fazendo sacrifício de animais para guias espirituais, escravizados por esse rudimento do mundo, quando o homem não conhecia o Evangelho, não conhecia a revelação de Cristo, a sua redenção na cruz, que é para gentios e judeus. Então, Paulo adverte para que nós não sejamos assim enganados por essas falsas religiões que nós já falamos, explicamos. O hinduísmo, o islamismo vem de deuses antigos, que era o Baal, que o pai de Maomé ia ser sacrificado. Ele foi trocado por camelos, E aquele Deus falso, foi aplacado com sacrifício de camelos. Enquanto que o Deus verdadeiro, ele foi aplacado com o sacrifício do próprio Filho Jesus Cristo. E Deus, antigamente, já tinha prescrito um substituto em Adão e Eva quando coziu roupas de pele para Adão e Eva. Aquilo significava que um dia, quando Jesus viesse, ele iria aceitar Jesus como expiação para os nossos pecados, ou seja, o sangue de Jesus. A carne e o sangue de Jesus eram puros, sem pecado, e pode tirar os nossos pecados e aplacar a ira de Deus, remir a ira de Deus contra nossos pecados e contra as nossas ofensas. E Paulo está expondo então esse evangelho para as civilizações antigas que viviam escravizadas por esses rudimentos de sacrifício de animais. Inclusive o Rio Grande do Sul sofreu uma grande catástrofe depois, em 2024, depois de 5 anos, em que, a pedido de gaúchos, de afrodescendentes ou de praticantes de Umbanda, Quimbanda, etc., eles pediram ao STF para liberar o sacrifício de animais. E o STF, então, liberou para o Brasil inteiro esse culto pagão, satânico de
sacrifício de animais para demônios, anjos deformados, caídos, que são vultos pretos, chamados também de Beelzebul, que leva a alma desses bruxos para o inferno com óleo de fogo. Isso não sou eu que estou inventando, isso é testemunho de funcionários de necrotério, etc., que já passaram por essas experiências. É testemunho também de médicos que já passaram por essas experiências com cadáveres nos hospitais. Eu não trabalho nessa área, mas um deles, o Dr. Fernando Lemos, você pode procurar o testemunho dele, é um colonoscopista de Rosário do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que deu esse testemunho para a Rede Record. Então você pode ver que isso é um fenômeno espirituais, que Deus, que conhece todas as coisas invisíveis, nos alerta. E Paulo está dizendo que nós não devemos voltar a essa escravidão que a humanidade antiga vivia. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então a circuncisão é uma iniciação da religião chamada hoje judaísmo ortodoxo, que eles fazem sacrifício de galinha, sangue de galinha, porque eles não aceitam o sangue eucarístico, o pão, o vinho de Jesus, né? Que é o sangue e o vinho consagrados como sangue e vinho, mas que nós não vemos como sangue e vinho. Apenas cremos pela palavra do Verbo Criador, inteligência inovadora, criadora, eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Logos do Pai. E a nossa mãe, Jerusalém Celestial, a terra eterna da qual Ele nos dará um novo corpo. Depois que a nossa mãezinha faleceu, ela vai virar terra nessa terra mortal e nós vamos seguir os nossos pais. Mas um dia, nosso corpo dessa terra receberá, então, a terra da nossa Mãe Celeste, Jerusalém Celeste, para ser também um corpo celeste, como está em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo também vai explicar. E nós nasceremos de novo neste corpo celeste infindo, é um corpo de matéria eterna, que está no céu, a Nova Jerusalém. E nós reinaremos e glorificaremos sempre nosso Senhor Jesus por essa salvação. Essa é a boa nova que Paulo está transmitindo, nos ensinando, e deu a sua vida e o seu pescoço por essa verdade. De novo, testifico a todos os homens que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, a lei vai ter que matar o animal de novo, né? Porque não acredita mais no sangue de Cristo. Esses judeus que tinham se convertido do judaísmo ortodoxo para Cristo estavam querendo voltar. Então, Paulo estava puxando a orelha deles, estava dizendo: olha, não faça essa loucura, não jogue suas almas para a perdição, para os vultos pretos, para o Beelzebul, olho vermelho das moscas. Não faça isso. Você já tem Cristo, você já é livre, você já é filho de Deus. Paulo vai comparar também a nossa herança com o filho de Deus, filho da esposa legítima Sara de Abraão e não da escrava Agar, que é a Arábia hoje, desse islamismo, da Meca, que eu já falei, de onde veio o seu Deus. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então o amor, ele permanecerá, a fé acabará, porque nós já amaremos, estaremos na comunhão do amor de Deus na Jerusalém Celeste para sempre. Então precisamos de fé, porque nós já estaremos vendo Deus face a face com os santos anjos. Devemos respeitar muito os santos anjos. Não se pode desprezar, cantar música, como tem uma música que canta assim: nem 1 milhão de vozes de anjos podem expressar, podem sim, podem expressar, os anjos, os santos anjos de Deus podem expressar a nossa salvação, glorificar a Deus, temos que respeitar os santos anjos de Deus. Podemos cantar coisas assim erradas, né? Cuidado com as letras que nós cantamos nas igrejas. Vós corris bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aqueles judeus estavam então botando veneno na fé cristã, dizendo que precisava cortar o prepúcio, né, do órgão masculino para fazer aliança com Abraão. Não, a aliança que temos agora é com Cristo, com Deus Pai, é o sangue de Cristo, é pela fé na Eucaristia, na comunhão do sangue e do corpo de Cristo. Essa é a nossa aliança, esse é o sangue que nós precisávamos derramar e que Jesus já consumou quando gritou: Pai, entrega-me o Espírito. E quando o Pai disse com Pedro, João e Tiago
este é meu filho amado, a ele ouvi a voz do céu, e resplandeceu a roupa de Jesus em glória, em brancura. Então ali está firmado a nossa aliança, na cruz e ressurreição, entrega do sangue de Cristo pelos nossos pecados. Então, Satanás, o vulto preto, fique tranquilo, ele não tem mais poder sobre você. Porque se você já foi lavado com o sangue de Cristo, você recebeu a fé, o vulto preto, a mosca, não tem poder sobre você nem para os seus familiares. Nós estamos lavados, segurados, seguros, blindados com o sangue de Cristo, as nossas almas, para encontrar nossos familiares no céu e gozarmos a alegria do Espírito para sempre com Jesus, a comunhão e a ressurreição no corpo eterno, infindo, imortal, que vem da nossa Mãe Celestial, que é a Nova Jerusalém Celeste, a terra do corpo celeste, imortal, infindo, impassível, que não adoece mais, não tem dor, não quebra os ossos. Aí, como a irmã, que nós oramos pela sua recuperação da fratura. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilasse os que excitam a rebeldia. Por que Paulo faz essa expressão? Porque lá na Galácia tinha um culto a Cibele e os homens sacerdotes de Cibele eram castrados e adoravam lá no templo, oficiavam as prostituições, até com animais, né, bestiais, etc., que com esses demônios se faziam nos templos pagãos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, não mordeis e devorais, os mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, aquele que se morde, os irmãos que se devoram, não são filhos de Cristo, nem filhos de Deus, são filhos do cão, né? O cão é que morde um ao outro. Então, os cristãos não podem estar se mordendo um ao outro, nem fazendo guerra um ao outro, né? Isso é loucura, isso é besteira. O caso dessa Venezuela aí, com os Estados Unidos, né? Querendo ganhar dinheiro com droga, querendo comprar armas, fazer guerras, né? Isso é coisa que não deveria acontecer entre países que têm igreja, que tem igreja livre. Mas não é o caso da Venezuela nem da Nicarágua hoje, né? Digo, porém, ainda, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja ao vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias, e que levam tudo a crimes, né? Coisas semelhantes a estas, que poderiam dizer também roubos, né? Com coisas semelhantes a estas, a respeito das quais latrocínio, das quais eu vos tráfico de droga, de veneno, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, por causa do poder, da vanglória do poder, como nós estamos vendo agora nessa Venezuela, por causa da vanglória do poder, da riqueza, da corrupção, esses homens, né, querem ficar no poder, oprimir o povo, roubar o povo, mentir para o povo, enganar o povo,
oprimir, torturar o povo, tirar a liberdade do povo, né? Como temos agora um grande líder da oposição no Brasil preso por processos que são criminosos, são ilegais, né? São privatizar o judiciário, né? Com crimes. Eu já expliquei que a última eleição, a evidência da fraude é que o candidato que saiu da cadeia, que era ladrão, condenado por 12 juízes e 3 tribunais, que hoje é presidente, ele ganhou apenas em 2 regiões, Norte e Nordeste, com 80%. Mas como que ele passou de 59 em 2006, quando ele se reelegeu, nessas 2 regiões, para 80%? Aumentou 21% depois que roubou, foi preso, condenado por 3 tribunais, 12 juízes. Então é uma evidência clara de que houve fraude nessa eleição, além de influência estrangeira, que não é permitido, de muito dinheiro estrangeiro, né, o ZEID, que está sendo cancelado pelo novo governo Trump. Então tudo isso, todos esses crimes por causa da vanglória do poder, da cobiça, da corrupção, oprimindo, e esses que praticam tais coisas, Paulo diz, esses que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Ou seja, quando morrer, suas almas, que deixam o corpo de Adão, da mãe terra, mortal, não herdarão o reino do céu. A respeito das quais vos digo que, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E as almas vão para onde? Não tem reino para ir. E o diabo se aproveita e leva para o reino dele, o inferno, lá embaixo, depois o lago de fogo. Então aqui é muito sério, irmãos. Nós devemos ter o Espírito Santo de Jesus aceitando essa fé no sangue de Cristo, na Santa Eucaristia da confissão dos nossos pecados, não vivemos mais para os nossos pecados, escravizados pelos demônios, as moscas, demoníacos, mas vivemos no Espírito e produzir os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a lei não é contra essas coisas. Então a lei não nos condenará, porque nós temos o Espírito de Cristo que frutifica por todas essas boas coisas do Espírito, pela fé em Cristo e graça que vem do céu. Amém? Então, esse foi o nosso estudo, capítulo 5. Graças a Deus conseguimos soprar todo o estudo do capítulo 5. Agradecidos por Deus, esse que vos falou. Pré-Prihev Alf, para o grupo Coisa e Força, Fé. E também você que nos assiste, já irmão cristão. Hoje é domingo, dia de culto, dia de missa, dia de consagração. Eu deixo a minha bênção, se você não citou Jesus, deixo o meu apelo, faço confissão dos seus pecados, aceite Jesus como teu Salvador e a palavra da vida. Você que nos assiste, nesse domingo, deixo a minha bênção, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora e sempre para os seus familiares também. Amém, graças a Deus. Se gostar, compartilhe, leve essa mensagem para que as almas se salvem também, se arrependam da escravidão do pecado e das religiões do diabo. Esse que falou, Peprev Alf. Dê um like, também comente. Peça o seu curso bíblico pelo WhatsApp do grupo.